Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que lhes trago hoje é a seguinte: como o TikTok virou uma questão de geopolítica? O aplicativo chinês TikTok é uma febre no mundo, sobretudo entre aqueles que gostam de fazer pequenos vídeos, mostrando alguma habilidade ou apenas fazendo algum tipo de graça, brincadeira, ou mesmo de forma crescente, oferecendo os mais diversos tipos de serviços. Criado na China em 2016 pela startup ByteDance, o aplicativo até agora foi baixado por incríveis 1.650.000.000 de pessoas. Esse número é superior ao número daquelas pessoas que baixaram, por exemplo, o Instagram e mesmo o Facebook. Esse crescimento não tem ameaçado apenas os interesses econômicos do grupo Facebook. Desde agosto, o aplicativo entrou na linha de fogo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele anunciou que iria proibir o aplicativo de funcionar nos Estados Unidos, onde ele já possui mais de 100 milhões de usuários e é uma febre entre os mais jovens. A justificativa dada por Trump é que esse aplicativo representa uma ameaça à segurança nacional do país, pois através dele, a empresa chinesa supostamente poderia captar dados que mostram o comportamento, os valores e os hábitos de vida dos norte-americanos e ofertar todo este conjunto de informações ao Estado chinês, o qual, sabidamente, exerce grande influência sobre a empresa detentora do aplicativo. Desde a ameaça de Trump, a novela do TikTok nos Estados Unidos já teve vários capítulos, havendo ameaça explícita de que a qualquer momento as lojas virtuais por lá devam suspender a oferta do aplicativo aos usuários de smartphone. Todavia, uma possível solução para esse impasse, e que conta com a aprovação do presidente dos Estados Unidos, é que a controladora do aplicativo, a chinesa ByteDance, aceite vender as operações nos Estados Unidos para alguma empresa norte-americana, de modo que os dados dos usuários fiquem presos, restritos ao território dos Estados Unidos. Esse acordo já chegou bem próximo de ser celebrado, mas ainda existem questões em aberto que têm dificultado a assinatura final do contrato. É interessante observar que, dentre os possíveis sócios compradores do TikTok nos Estados Unidos, está a rede de supermercado Walmart. Bom, mas a coisa ainda não está fechada. Todavia, desde que essa situação vem ocorrendo nos Estados Unidos, essa briga Trump-TikTok, muitas constatações são possíveis de serem realizadas aqui. Vamos a algumas delas. A primeira é a crescente rivalidade entre chineses e norte-americanos. A China já claramente incomoda o poder dos Estados Unidos, o desafia em diversos campos, incluindo o econômico, o geopolítico e o tecnológico. Desde a chegada de Trump ao poder, as relações bilaterais entre esses dois países, que antes era de considerável cooperação e de confluência de interesses, têm tomado outro rumo, o rumo da rivalidade crescente, o da tensão permanente. A faceta mais visível dessa questão é a guerra comercial. Nos últimos anos, agindo de forma pouco alinhada com a ideologia liberal do livre comércio, Trump taxou por inúmeras vezes os produtos chineses, fazendo dessa ação, inclusive, uma de suas bases políticas. Na cultura política do trumpismo, o discurso anti-China é uma das bases mais robustas e sólidas. Mas, além da guerra comercial, Trump tem se mostrado um ferrenho rival de algumas das principais empresas chinesas, tanto no mercado americano quanto no global. Trump já afastou a Huawei dos Estados Unidos e agora pressiona mundo afora os seus aliados a também não firmarem parceria com a empresa chinesa, estabelecendo assim uma guerra quanto ao futuro da internet 5G. Nesse caso, Trump também repete o discurso que tem apresentado contra a TikTok, o discurso que
estas empresas ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos e de seus aliados. Dentro dessa lógica, a internet 5G é importante demais, é estratégica demais para ser controlada ou liderada por uma empresa chinesa, empresa de um país rival e cada vez mais desafiador da hegemonia norte-americana. Ao que parece, a próxima empresa a atrair a ira de Trump é a WeChat, um aplicativo equivalente ao WhatsApp. Ele também já está na lista dos banidos por Trump das atividades no território norte-americano. A segunda realidade descortinada por essas questões envolvendo empresas chinesas com o governo dos Estados Unidos é a de que, para um país escalar os degraus que o conduza do subdesenvolvimento à condição de grande potência mundial, como a China vem tentando fazer, há desafios estruturais que vão além da questão econômica, tecnológica ou geopolítica. Para entendermos melhor isso, basta fazermos aqui a seguinte pergunta: se os Estados Unidos tanto temem que os chineses acessem dados e informações pormenorizadas dos seus cidadãos e as usem de forma inadequada, por que, em geral, os cidadãos comuns de outros países e mesmo outros estados, digamos o brasileiro, não lançam a mesma dúvida sobre as empresas das potências ocidentais, a começar pelas empresas dos Estados Unidos? Dito de outra maneira, quem nos protege dos interesses das grandes empresas do Estado norte-americano? Ou ainda, por que em geral as pessoas confiam mais em empresas das potências ocidentais do que em empresas chinesas ou russas? Parte da explicação para essa maior credibilidade que as pessoas, em geral, têm pelas empresas ocidentais está vinculada ao fato delas acreditarem que as empresas possuem melhores práticas empresariais. Em boa medida, essa percepção é construída por saber que essas empresas estão submetidas a instituições sólidas, que da mesma forma que podem lhe punir por práticas inadequadas, as protegem também do assédio dos governos de seus países sede. Dito de outra forma, em tese, o Facebook tem mais chances de se proteger de um presidente norte-americano populista que deseja ter acesso a dados de cidadãos que lhe fazem oposição do que uma empresa chinesa tem de se proteger do assédio de um presidente ditatorial chinês. Isso porque as leis e as instituições que zelam por essas leis são muito mais robustas no Ocidente do que são atualmente nas novas potências. Se admitirmos que isso é uma verdade, ou se pelo menos acreditarmos que isso é uma verdade, isso certamente já dá às empresas ocidentais grandes vantagens competitivas frente às empresas das novas potências. Portanto, um dos pilares do poder de países como os Estados Unidos é a solidez de suas instituições, a independência delas frente ao governo do momento. Assim, percebe-se que os desafios para a China se tornar a maior potência mundial não são apenas econômicos, geopolíticos ou tecnológicos, mas também passam por uma questão de confiabilidade internacional, de a percepção de uma maior segurança jurídica na China. Pequim terá que nos próximos anos construir uma imagem mundial que faça com que as pessoas confiem mais em suas empresas e instituições, de modo a retirar a atual vantagem que as empresas do Ocidente possuem. Desse modo, os chineses poderão mais facilmente escapar das armadilhas construídas pelo Ocidente na tentativa de impedir o seu avanço rumo à condição de maior potência, como Trump vem fazendo neste momento.